Começa agora na Melodia FM, o programa Teologando, ensinamento da Palavra de Deus, a participação do ouvinte, prêmios e muito mais. Apresentação, Pastor Anderson Alexandre. Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Teologando, aqui na Rádio Melodia 100.5 FM, a voz que toca o seu coração. Que alegria poder estar aqui a falar com você a respeito da Bíblia, da teologia, do ministério, da espiritualidade. Que momento maravilhoso! E eu quero já convidar você para nos seguir nas redes sociais. Tem o meu Instagram, PR Anderson Alexandre, e também tem o Instagram do Setebari, Setebari Teologia. Você pode também seguir o nosso programa Teologando no Spotify. É só colocar no Spotify a frase Programa Teologando, vai aparecer o nosso programa. Tem as edições atuais e as antigas do nosso programa para você estar a acompanhar. Também quero convidar você para nos seguir no canal do YouTube, Setebari. Você vai encontrar as programações do rádio e também da televisão, do programa Teologando aqui na Melodia e o programa Teologando no canal TV 10. Olha, hoje nós vamos falar de um tema muito incrível e poderoso, que é sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda, na cidade de Jerusalém. Nós estamos a refletir sobre os 7 milagres que o apóstolo João descreveu em seu evangelho, e hoje nós vamos tratar do terceiro milagre, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. Você sabe que o apóstolo João, ele escreveu 5 livros dos 27 livros do Novo Testamento. O Evangelho de João, as 3 cartas de João e o livro de Apocalipse. Esses livros foram os últimos a serem escritos do Novo Testamento. Ainda há uma discussão teológica para saber qual foi o livro mais escrito no finalzinho do século I, se é o Evangelho de João ou se é o livro de Apocalipse. Tem teólogos que vão dizer que foi o Evangelho de João, tem outros que vão dizer que é o livro de Apocalipse, mas seja o de João ou o Apocalipse, os dois foram escritos pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. Seja um ou outro, temos então a afirmativa que o apóstolo João foi o último autor dos livros do Novo Testamento. E no seu evangelho, que leva o seu nome, ele escolheu com muita precisão 7 milagres para defender a divindade de Jesus, para fazer uma defesa de que Jesus é Deus homem, de que Jesus é o Senhor. Esses milagres são os seguintes. No capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. No capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei. No capítulo 5, a cura de um paralítico. No capítulo 6, a multiplicação dos pães. Ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Ou seja, 7 milagres. Jesus transforma a água em vinho, a cura do filho de um oficial do rei, a cura de um paralítico, a multiplicação dos pães,
Jesus anda sobre as águas, a cura de um cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. E hoje nós vamos meditar e refletir no terceiro milagre. O terceiro milagre que fala sobre a cura de um paralítico no tanque de Betesda. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 1 ao versículo 16, nos diz o seguinte: Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, possivelmente a festa da Páscoa. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água. Pois, segundo a tradição religiosa, um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque após a água ser agitada era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente já fazia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: Você gostaria de ser curado? O homem respondeu: Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Jesus lhe diz: Levante-se, pegue sua maca e ande. No mesmo instante, o homem ficou curado. Ele pegou sua maca e começou a andar, uma vez que esse milagre aconteceu no sábado. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou disse: Pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessas? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhes disse que tinha sido Jesus quem o havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Olha que interessante este texto bíblico que nos fala da cura de um paralítico nas proximidades do tanque de Betesda. Aqui nós encontramos um milagre efetuado por Jesus. E eu quero afirmar a você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, a seguinte frase, e que você receba esta frase como uma frase profética da parte do Senhor para o seu coração: milagres acontecem hoje. Milagres acontecem hoje. Milagres acontecem hoje. Eu quero usar uma analogia, que é o exemplo do confeiteiro e o bolo. Então, o que nós precisamos para fazer um bolo? Ou o que o confeiteiro precisa para fazer um bolo? É necessário a junção de alguns ingredientes, dentre eles a farinha, ovos, leite, açúcar, óleo e o fermento. Então as mulheres que estão a nos ouvir sabem muito bem como que é fazer um bolo. Temos vários bolos: o bolo de chocolate, o bolo de morango, o bolo de churros e o bolo de prestígio, e dentre tantos outros. Mesmo tendo esses ingredientes por si só não conseguem produzir o próprio bolo.
é necessário que ocorra a realização da função do confeiteiro. O confeiteiro precisa entrar em ação. Caso contrário, não se tem a fabricação do bolo. Assim é também a questão do milagre. Quais são os ingredientes para a concretização de um milagre? Temos pelo menos 3 ingredientes. Deus, o Salmo 77, verso 14 diz: Tu és o Deus que faz milagres. Deus é a causa dos milagres. Deus é a causa dos milagres. O segundo ingrediente, o impossível. Lucas capítulo 1, versículo 37 diz: Porque para Deus nada é impossível. Porque para Deus nada é impossível. O possível compete a cada um de nós. Agora, o impossível é de prerrogativa do Senhor. Só o Senhor tem condições de transformar o impossível em possível. E o terceiro ingrediente é a fé. João capítulo 11, versículo 40. Se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Entretanto, assim como o confeiteiro tem uma grande função na fabricação de um bolo, Deus tem uma grande função na realização de milagres. Deus é aquele que tem o poder de transformar o impossível em possível, a dificuldade em porta aberta, a luta em alegria. E com isso, Deus tem o poder de fazer o milagre. E eu quero ministrar sobre a sua vida aqui no programa Teologando, que o Senhor fará um milagre na sua história. Deus vai visitar você e você vai contemplar o milagre da parte do Senhor. Você está ligadinho aqui no programa Teologando, que tem como oferecimento Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Atenção você que deseja estudar teologia. Aproveite esta oportunidade. Venha estudar no Setebari. Faça já sua inscrição. O Setebari oferece um excelente curso de formação em teologia, com duração de 3 anos, aulas uma vez por semana e um valor acessível a todos. Setebari, educação teológica com excelência. Um ótimo lugar para quem deseja alcançar conhecimento bíblico, teológico e um belíssimo aperfeiçoamento ministerial. Inscrições e informações pelo 44 30 31 91 19 ou pelo WhatsApp 449-9818-4404. Acesse setebari.com.br e conheça muito mais. Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada, Avenida Mauá, número 1048, em Maringá. Setebari, educação teológica com excelência. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Pois bem, você está ligadinho aqui no programa Teologando. Hoje nós estamos a refletir no terceiro milagre que o apóstolo João nos relata em seu livro, no Evangelho de João. E nós já vimos a respeito dos ingredientes para que o milagre aconteça, e agora nós vamos fazer uma imersão no texto bíblico, no Evangelho de João capítulo 5 e o versículo 1 ao versículo 16. Nós temos aqui a narrativa bíblica que nos fala que era período de festas em Jerusalém. O texto não diz que festa era esta. Poderia ser a festa de Pentecostes, a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa. Não sabemos, mas estava a acontecer uma festa em Jerusalém. E nas proximidades da cidade, tinha ali, na parte norte da cidade, o tanque de Betesda. A palavra Betesda em aramaico significa casa de misericórdia. Um tanque com 5 repartições, com 5 degraus.
E tinha uma tradição religiosa que afirmava que de vez em quando as águas eram agitadas, possivelmente um anjo descia, agitava as águas, segundo essa tradição, e quem pulava no tanque por primeiro era curado, que por sinal é muito delicado uma afirmativa dessa, porque isso gera exclusão, isso gera ação humana na realização desse milagre, enquanto que outros não conseguiam pular, entrar, perdiam a cura. Mas era uma tradição judaica, era uma história judaica, religiosa, que os israelitas acreditavam. Mas por trás dessas ações tinham ali interesses religiosos também para afastar os enfermos da região central da cidade e com isso deixá-los mais à região norte da cidade, no tanque de Betesda. Também um misticismo, uma espiritualidade ou um espiritualismo distorcido, de modo que eles tinham esse pensamento. E lá estavam mancos, cegos, paralíticos ao redor do tanque de Betesda. Jesus viu um homem deitado que estava há 38 anos sofrendo, estava há 38 anos sem poder andar. Jesus então chega naquele homem e diz: "Você quer ser curado?" E ele diz: "Olha, meu senhor, eu até quero, mas não tem como. Sempre quando a água agita, alguém já entra na água na minha frente. E olha, como ele conseguiria entrar na água por primeiro se ele era paralítico?" Então, entenda que esse contexto, que esta história, que esta tradição religiosa era um tanto quanto controversa, delicada, desumana, porque como que o paralítico iria ser o primeiro? E caso fosse o primeiro e os demais não fossem curados? Entende a delicadeza dessa história? E nós temos que tomar cuidado com algumas afirmativas religiosas, com alguns contextos religiosos. Nós sempre temos que olhar para a Bíblia e orar e buscar a direção de Deus acima de certas afirmativas. Se você der 3 pulinhos, você vai obter um milagre. Se você fizer A e B, você vai chegar lá. Nós temos que sempre nos voltar na palavra, sempre nos voltar ao Senhor Jesus, ao Evangelho genuíno. Eis que então Jesus dá uma ordem. Jesus fala assim: "Levanta-te, pega a tua maca e anda." Olha que interessante. Levanta, pega a tua maca e anda. Olha só que fantástico. E ele levantou, pegou a maca e começou a pular, a saltar. Imagina, ele estava dominado pela paralisia, estava totalmente paralisado. E agora ele começa a andar, a reação não era outra senão pular, pois havia vencido a paralisia, algo surreal, um milagre aconteceu. E ele começa então a andar com aquela maca. Os religiosos, que no caso eram os líderes, veem aquilo e falam: "Você não pode fazer isso, hoje é sábado, você está trabalhando no dia de sábado." Então nós temos Êxodo 20, que fala que tem que guardar o sábado. Mas a tradição judaica criou 39 regrinhas a respeito do sábado. Dentre essas regrinhas, só para você entender, que não podia andar mais que 800 metros. Que não podia carregar algo. E ele estava carregando uma maca, uma cama, no dia de sábado. Os religiosos mais voltados para a questão da lei do que da vida, não se atentaram que aquele homem, depois de 38 anos, estava a andar, mas sim se atentaram às regrinhas da religião
as regrinhas e as leis e as normas religiosas. Olha só que chocante. E aí os religiosos perguntaram, mas quem que fez isso com você? Porque aí perguntaram, mas o que você está fazendo? Não, é que eu era paralítico e agora eu tô andando. Mas quem que fez isso? Eu não sei, porque Jesus tinha saído, Jesus tinha se retirado. E aí ele vai para o templo e Jesus vai para o templo. E no templo Jesus fala assim, olha, eu vejo que você tá bem, você tá ótimo. Não peques para que o teu estado não seja pior do que antes. E aí ele pega e volta para os líderes religiosos e fala, agora eu sei quem que fez isso. O nome dele é Jesus. E com isso os líderes judeus queriam perseguir o Senhor Jesus por causa desse milagre que ele realizou. Este texto bíblico, Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 16, nós podemos dividir em 3 partes. Primeiro, o contraste da vida humana, versículo 1 ao versículo 5. O texto vai dizer que havia festa em Jerusalém. Por um outro lado, nós temos aqui o tanque de Betesda, em que muitos enfermos estavam ali. Mancos, paralíticos e cegos. Olha que interessante. A vida, ela é marcada por esse contraste, enquanto alguns estão chorando, outros estão se alegrando, enquanto alguns estão conquistando, outros não estão conquistando, e a vida é permeada por esse contraste. O importante é que nós venhamos nos encontrar com o Senhor Jesus, porque foi justamente isso que aconteceu com esse paralítico. Em meio ao contraste da vida, o paralítico teve um encontro com o Senhor Jesus. E melhor ainda, Jesus o encontrou. Que Jesus possa te encontrar hoje. Seja em que circunstância você se encontra, que o Senhor Jesus possa te encontrar. A segunda parte desse texto podemos denominar de o milagre de Jesus. Do versículo 6 ao 9, Jesus vai em direção àquele homem, pergunta se quer ser curado. Ele fala, mas como que eu vou ser curado? A água agita, a água é agitada e eu não consigo entrar. Quem entra primeiro recebe, eu não consigo entrar. Levanta e anda, toma tua maca. E assim aconteceu. Aquele paralítico levantou e começou a andar, a pular, a celebrar o milagre que Jesus havia feito. O Senhor Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E quando o milagre do Senhor acontecer na tua história, no teu casamento, na tua vida profissional, na tua caminhada, tenho certeza que você vai pular de alegria e celebrar esta grande conquista. A terceira parte que podemos encontrar aqui nesse texto é sobre a religiosidade, do versículo 10 ao 16. Olha só que interessante. A gente tem aqui os religiosos perturbados, podemos afirmar desse jeito. Olha só, os religiosos perplexos. Versículo 10. Os líderes judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse, pegue sua maca e ande. Quem foi que lhe disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora eu vejo que você está melhor, você está curado. Mas não peques mais, para que o teu futuro não seja pior do que antes, para que nada pior lhe aconteça. O homem então foi aos líderes judeus e lhes disse: eu sei quem me curou, foi Jesus. E os líderes judeus passaram a perseguir o Senhor Jesus. Então a religiosidade, ela é perigosa. Nós temos que tomar cuidado com a religiosidade. Nós encontramos aqui líderes judeus que não estavam felizes pela cura de um paralítico, mas sim aprisionados pelo cumprimento das regrinhas da religião. Nós não podemos nenhum extremo e nenhum outro. Tem um extremo que é a libertinagem, não tem regras,
e tem um extremo da defesa da lei acima da vida humana. Não, nós temos que encontrar esse equilíbrio. E esse equilíbrio é encontrado onde? No Espírito Santo, em Jesus, no Evangelho, na presença de Deus. Portanto, nós temos aqui o texto de João, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Nós estamos a refletir sobre os milagres de Jesus no Evangelho de João. E hoje é a respeito do terceiro milagre, a cura de um paralítico no tanque de Betesda. E eu quero refletir com você, com base em João, capítulo 5, do 1 ao 16, sobre este tema, a restauração total. A restauração total. Primeiro, desejo. Antes que o Senhor venha fazer uma grande obra em nossas vidas, o Senhor começa a trabalhar nos nossos desejos. Quem sabe você está a me ouvir e o seu coração já começou a mudar de planos durante esta semana. Por ora estava no plano A, agora já está inclinando para o plano B. Pode ter certeza que é o agir de Deus. Deus move nos nossos desejos. Olha só o versículo 6 do capítulo 5. O texto diz assim: quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você deseja, você quer, você gostaria de ser curado? Antes de Jesus curar o paralítico, que estava há 38 anos sem andar ao redor do tanque de Betesda, Jesus primeiro restaurou o desejo desse homem. Olha que fantástico. Jesus tocou na vontade do paralítico. Por quê? Diante de tanto tempo, 38 anos do lado do tanque de Betesda, com certeza esse homem se encontrava apático, acomodado. A apatia, a acomodação, com certeza estava a dominar o coração desse homem. E antes de Jesus fazer esse homem andar, Jesus toca no desejo do seu coração. Que tal Jesus tocar no desejo do seu coração? De repente você se encontra apático, acomodado, não sabe para onde ir. Jesus vai te dar a direção e vai começar a tocar no seu coração. Vai começar a brotar um desejo, uma vontade, projetos, sonhos. E você vai começar a sentir um anseio, uma vontade, um desejo no seu coração. A restauração total, primeiro, desejo. Segundo, posicionamento. Versículo 8. Olha só o que Jesus disse: levante-se, pegue sua maca e ande. Levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus dá uma ordem diante da paralisia daquele homem. Levanta-te. Isso fala de posicionamento. Isso fala de assumir uma posição. Isso fala de uma decisão. Isso fala de uma atitude. E na vida nós precisamos tomar atitudes. A vida é difícil e dura, porém é mais difícil e mais dura ainda quando não se tem posicionamento. E antes do Senhor fazer um grande milagre, o Senhor há de trabalhar no nosso desejo e nos conduzir a um posicionamento. Quem sabe Deus está a te dar uma ordem. Levanta-te desta tristeza, levanta-te desta preguiça, levanta-te desta acomodação espiritual,
Levanta-te desta raiz de amargura, desse ódio, dessa inveja, desse pessimismo, desta vida aprisionada no mundo, no pecado. Levanta-te, que você possa ter um posicionamento no dia de hoje. A restauração total, primeiro, desejo, segundo, posicionamento. A cura já aconteceu. O paralítico já está a andar. O paralítico está já a pular. O paralítico está já a correr. Mas não é só isso. Além de uma cura emocional, que foi trabalhar com o desejo daquele homem, além de uma cura física, que foi levar aquele homem a se posicionar, além de uma cura social, era paralítico e agora está a andar, Jesus quer realizar naquele homem uma cura espiritual, uma cura moral. Então eu vejo aqui um terceiro ponto: santificação. Para fechar o ciclo, para fechar a restauração total, requer então uma santificação. Olha só o que diz o versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Jesus lhe fez um convite para uma vida nova, para uma vida de santidade, para uma vida correta, para uma vida de adoração, para uma vida no Espírito. Jesus curou aquele homem no emocional, no físico, no social, mas agora Jesus quer o restaurar espiritualmente e moralmente. Meu querido, minha querida, o que nós podemos aprender com esse texto? Jesus, ele quer restaurar o seu emocional, ele quer restaurar o seu físico, ele quer restaurar o seu social, o seu profissional, mas ele também quer restaurar o seu espiritual, a sua vida moral. Que você possa atender a voz do Espírito sobre a tua vida. Que Deus te abençoe poderosamente. Que história belíssima que temos aqui, a história de um paralítico no tanque de Betesda. Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 16, nos apresenta uma restauração total. Primeiro, Jesus restaurou o emocional daquele paralítico, para depois restaurar aquele homem fisicamente, ao lhe dar também uma ordem de posicionamento. E por último, Jesus restaurou a vida espiritual e moral daquele homem, ao o chamar para uma vida santa, ao o chamar para uma vida moral. Que Deus tem sinalizado para você? Que direção que o Senhor tem lhe apontado? Que você possa ouvir a voz do Senhor. Nós vamos ouvir uma canção e daqui a pouquinho retornaremos com o programa Teologando, que você possa refletir na reflexão desse texto e que você possa ouvir essa canção. E faça uma oração, fale com o Senhor, para o Senhor restaurar o seu desejo, para o Senhor lhe dar força e com isso você venha se posicionar e para que você venha também alcançar a restauração espiritual, que é viver uma vida nova, uma vida de santificação. Você está ouvindo Teologando, um programa do Setebari, Seminário Teológico Batista Renovada. Nós estamos a refletir sobre os 7 milagres que o apóstolo João descreveu no seu evangelho. Esses milagres são os seguintes. Olha só os 7 milagres de Jesus relatados pelo apóstolo do amor, o apóstolo João. No capítulo 2, Jesus transforma água em vinho. No capítulo 4, a cura do filho de um oficial do rei. No capítulo 5, a cura de um paralítico. No capítulo 6, a multiplicação dos pães. Ainda no capítulo 6, Jesus anda sobre as águas. No capítulo 9, a cura de um cego de nascença. E no capítulo 11, a ressurreição de
Lázaro. E hoje nós refletimos sobre a cura de um paralítico, no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 16, que nos fala que um paralítico que estava próximo ao tanque de Betesda, Jesus o viu e sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus se moveu de íntima compaixão por aquele homem e lhe perguntou: você quer ser curado? Interessante que Jesus mexeu no emocional daquele homem. Ele disse: olha, como é que eu vou ser curado? Todo mundo vem, entra na água antes de mim, porque tinha uma história religiosa por trás desse contexto que dizia que um anjo de vez em quando vinha e sacudia as águas, e quem entrasse primeiro era curado. E Jesus, depois de ter mexido ali no desejo, suscitado aquele homem a desejar o milagre, Jesus dá uma ordem, exige um posicionamento daquele paralítico. Jesus fala: levanta-te, pega a tua maca e ande. E aquele paralítico fez isso, e o milagre aconteceu. Mas não era somente a restauração emocional, física e social. Jesus tinha para aquele homem também uma restauração espiritual e moral. Mais adiante, Jesus encontra aquele homem no templo e fala: olha, você está muito melhor, eu vejo que você está bem, mas é o seguinte, não peques mais, para que nada de pior lhe aconteça. Ali Jesus quis restaurar a vida espiritual e moral daquele homem. Ali Jesus quis chamar aquele homem para uma nova vida, para uma vida de santificação. E assim nós temos neste terceiro milagre que João relata, João capítulo 5, do 1 ao 16, uma restauração total. Uma restauração emocional, física, social, espiritual e moral. O que Deus tem para nós é uma restauração total. O que Deus tem para os seus filhos, para a sua família, para a sua casa, não é pela metade, incompleto. O que Deus tem para você e para a sua casa é total. Que você possa repetir comigo, onde você estiver: o que Deus tem para mim é total. Este é o programa Teologando, que tem como oferecimento o Setebari. Você pode acessar o site do Setebari. Temos cursos presenciais, cursos online, temos curso de capelania hospitalar e carcerária, temos pós-graduações, pós-graduação em espiritualidade e liderança cristã, em hermenêutica e pregação expositiva, e você é o nosso e a nossa convidada para estudar conosco. Seminário Teológico Batista Renovada, educação teológica com excelência. Eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe e até mais, com a graça de Deus. Você acabou de ouvir o programa Teologando. Volte nos ouvir no próximo sábado.